Bom dia, queridos, tudo bem? Como se foi de feriado? Espero que todo mundo em paz, com saúde. Pois bem, pegue seu livro de história, certo? O assunto de hoje, heranças indígenas. Vamos iniciar a leitura, vamos prestar muita atenção na aula, certo? E eu espero que todo mundo adquira um conhecimento nota 10. A sociedade brasileira atual herdou muito da cultura indígena. Sobre esse assunto, consulte as páginas 69 e 70. Observe que na imagem você vê o indígena comemorando algo, o indígena participando de um evento, né? O indígena com instrumentos, o indígena dançando. Heranças indígenas. A sociedade brasileira atual herdou muito da cultura indígena. Entretanto, até os dias de hoje, a visão que se tem dos indígenas é influenciada pelos interesses econômicos nas riquezas. O que significa isso, gente? Que o homem, ele até hoje, ele tem um interesse muito grande nas terras indígenas por conta dos bens que existem nessas terras, como a madeira, como o minério, certo? E foi justamente dessas terras que foi tirado a árvore chamada pau-brasil, uma árvore muito importante na Europa, certo? Isso porque muitas vezes suas terras são disputadas na área rural, como também na área urbana, certo? A extração das riquezas nessa área é muito importante. No entanto, é interessante analisarmos que as primeiras sociedades indígenas com as quais os europeus tiveram contato, ela tinha uma maneira sustentável de vida, ou seja, elas tinham o hábito de só usar da natureza aquilo que era necessário, pensando justamente na preservação dessa natureza para a geração futura, coisa que hoje o homem não pensa dessa forma. O homem usa os elementos da natureza sem pensar nas consequências, certo? Atualmente, há um movimento em que os índios participam da elaboração de políticas públicas, de maneira que possa ter o respeito à sua cultura e às suas tradições. E esse movimento já tem refletido em ações nas áreas política, econômica, saúde, educação e administração. Porque nós, até hoje, estudamos sobre os índios. Primeiro, o índio, primeiro povo a se encontrar com os portugueses. Segundo, o índio pertence à nossa formação, à nossa etnia, certo? Terceiro, o índio nos deixou um legado importante, a preservação da natureza. Um legado importante, a história. A história pertence ao índio como povo nativo, primeiro povo do território, certo? Isso tem sido feito para se levantar, buscar e manter as heranças culturais que essas sociedades indígenas nos deixaram. Esse povo nos deixou, não é? O índio tem contribuído muito com a cultura brasileira. Bem, nessa outra imagem, você verifica um pergaminho, um trecho de pergaminho, onde esse trecho é uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão de Portugal. Ele estava enviando essa carta ao rei de Portugal. Diz assim: desde a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, nota-se o interesse pela alimentação dos indígenas, que eram altos e fortes. É uma característica que ele dá para os indígenas, viu, turminha? A qual não tinha qualquer vestígio de farinha de trigo. Com eles, aprendemos a degustar um tipo de farinha, a de mandioca, porque o trigo é algo mais fermentado, não é? Já a farinha de mandioca é algo mais natural, base da sua alimentação. Também fazia parte de seu cardápio frutas variadas, peixe, marisco e carnes.
utilizavam temperos e sabiam o ponto da fermentação das bebidas alcoólicas. Olha, um detalhe bem aí. Bem, quando ele fala da farinha de mandioca, ele se refere àquela farinha das farinhadas, onde se rala a mandioca, se queima aquela farinha, né, que é aquele pó da mandioca, dali é gerada a farinha, é gerado beiju, a massa do beiju, não é isso? Bem, os recursos naturais do entorno, a exemplo das fibras nativas da floresta e campos, eram utilizados nos mais variados utensílios, como cestos, cordas, peneiras, esteiras, redes e abanos para fogo. As ocas, por exemplo, tinham um telhado coberto com palhas e sua estrutura era feita de madeira. Também empregavam o barro na fabricação de inúmeros utensílios, como potes, vaso e umas urnas funerárias, já que eles enterravam seus mortos. Instrumentos musicais, como maracás, né, e instrumentos de sopro, apito, foram incorporados a diversos estilos musicais brasileiros, né, o maracá e o apito. Assim também as danças propriamente coletivas e circulares, ou seja, eles se organizavam todos juntos, coletividade, e dançavam em círculo, né? Eles faziam aqueles rituais em círculos. A literatura, especialmente as lendas de tradição oral, né, passava-se de geração para geração, foram bastante influenciadas pela cultura indígena. Então, a nossa literatura, o hábito de contar lendas, de ler as lendas, de conhecer as lendas, vem da cultura indígena. Além desses aspectos, e mesmo com a extinção de várias línguas, a cultura indígena ela nos deixou um vocabulário rico, certo? Um vocabulário rico nas palavras. Você pode observar aí na imagem, você pode observar o artesanato, né? O artesanato, feito à mão pelos índios, pintura, confecção do produto. Temos também na culinária, temos a macaxeira, uma deliciosa comida que você pode degustar ela assada, cozida, na carne, no feijão. Temos aí a macaxeira, excelente. E para casa, responda às páginas 71 até 73, com uma letra cursiva e organizada. Não esqueça de responder a sua atividade no capricho. Responda toda a sua tarefinha e na próxima aula nos encontraremos com fé em Deus, certo? Com fé em Deus. Um abraço e até a próxima aula.